Sou o Rony Carvalho, estou aqui em Goiânia, no estado aqui de Goiás, e gostaria muito de falar um pouco mais sobre essa questão do porquê os góticos usam preto. E além disso, tem um costume de se reunir em cemitérios. Por acaso os góticos devotam mortos? Vou te explicar mais ou menos por que os góticos se reúnem nos cemitérios. Tá uma trovejada aí, tá chovendo aí, entendeu? Tá um momento aqui até bom, até demais. Após a vinheta estarei de volta. Antes de prosseguir com o vídeo de hoje, eu gostaria que você pudesse fazer sua inscrição e dar um joinha e apertasse o sininho de notificação para que você fique sabendo mais de outros vídeos que estarei postando toda semana, pelo menos 2, no máximo 3 vídeos por semana. Hoje eu vou tratar um pouco mais sobre por que os góticos usam preto e por que tem esse costume de se reunirem muitas das vezes em cemitérios. Vou explicar para vocês em detalhes algumas coisas que talvez até certos góticos não tenham nem ideia a respeito. Apesar de algumas explicações que eu vou dar para vocês, do porquê que se visita cemitérios. Porque alguém até pergunta, por acaso os góticos devotam aos mortos, fazem consulta com os mortos, falam com os mortos, invocam os mortos, alguma coisa? Na verdade não, tem nada a ver. Os mortos, pelo que eu saiba, não tem nenhum conhecimento de nada sobre o que se passa na Terra, nem em lugar nenhum. Está morto, pronto, acabou ali. Então, o que acontece? A razão pela qual os góticos visitam os cemitérios, temos que entender o princípio do porquê, o que vem atrás lá há tempos atrás. Góticos, no vídeo anterior eu vim explicando sobre o seu significado, sua palavra, que quer dizer godos, que em algumas outras análises, visigodos, astrogodos, que era um povo bárbaro de há muitos anos atrás, naquela época da Idade Medieval e antes mesmo do cristianismo ser infiltrado dentro da própria do Império Romano. Então, o que acontece? Os godos, eles tinham a mania de invadir, guerrear, fazer atrocidades com as pessoas, e quando torturavam, é aquele massacre terrível. E por sua forma de tratamento, era um povo bárbaro, cruel, e por isso que eles eram lembrando até aquele seriado Os Vikings, lembra até a respeito dos próprios godos, comparando os vikings neste caso. E desta forma, era um povo muito bárbaro e ignorante, grosseiro, grotesco e maldoso. E por estas razões, aquelas pessoas que eram perseguidas, mortas, enfim, de todo tipo de jeito, podemos nos recordar exatamente a respeito do sofrimento dessas pessoas, como também na própria Idade Medieval, que eu vinha tratando num vídeo anterior, no meu primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou postando. E com isto, na Idade Média, até o próprio poder de Roma, que perseguia muitas pessoas também, torturava, massacrava, enfim, eram tidos também como um povo muito grosseiro, entendeu? Grotesco, maldoso e perverso, com aquela barbaridade que praticavam contra as pessoas. A Idade Medieval também foi conhecida como a Idade das Trevas, e com isto dá-se a entender que pela falta do conhecimento das coisas, porque a Idade das Trevas significava isso, porque quando uma pessoa tinha conhecimento científico sobre alguma coisa, por exemplo, eu vou criar aqui um remédio para curar uma doença, era tido como um bruxo, praticante de bruxaria, feiticeiro, feiticeira, e muitas das vezes essas pessoas eram encontradas praticando isso, eram mortas afogadas, queimadas, enfim. De todas as formas eles maltratavam e massacravam com as vidas das pessoas. Daí a razão pela muitas das vezes essas pessoas viverem isoladas da sociedade, escondidas, fazendo seus tratamentos, mesmo escondidos, e outros buscando o tratamento e alívio de suas doenças. Então significa o quê? Que eram pessoas isoladas, sofridas, maltratadas pelo poder de Roma,
da Igreja Católica neste caso. E muitas pessoas na Idade Medieval, no período da Inquisição, da Inquisição, foram mortos milhares de cristãos devido a esses fatos, acusados desses fatos, e também pessoas que aderiram à palavra de Deus de uma forma mais clara, principalmente quando se trata de Martinho Lutero, Calvino, Melanchthon e outros reformadores da igreja, da fé. E com isto, lembrando deste povo que se usa exatamente o preto. É uma forma de se identificar com essas pessoas em seu sofrimento. Daí a razão também pelo qual se visita os cemitérios, levando então não só o fato de compreendermos o porquê se usa o preto, como também se visita cemitérios, ou em outras palavras, se reúne e está ali. Só que a compreensão que os góticos possuem ao visitar o cemitério, a explicação que se dá é para pensar mais na vida, na morte e as coisas que se passam na vida do ser humano. Não é apenas este o fator, mas temos que entender exatamente a profundidade das coisas, que na realidade é pelo fator de que estamos participando do sofrimento dessas pessoas, colocando-nos no lugar de outras pessoas em seu sofrimento, principalmente quando se trata de pessoas que estão com depressão, angústia, pessoas que estão aí na beira da morte nos hospitais, enfim, sempre quando há um sofrimento, há um funeral, há sempre um gótico ali por trás. Com isto, apesar de não ter sempre a companhia de góticos em tantos funerais, em tantos lugares por aí, enfim. Então, está aí a razão pela qual os góticos têm o seu costume de se reunir em cemitérios e principalmente usarem roupas pretas. Porque é uma prática funerária, como se diz, se usa o preto quando se trata de pessoas que estão mortas, um funeral, tal, costume da pessoa usar preto, sim, tudo bem, mas não é o caso do gótico em si, porque ele constantemente está usando preto, desde horas e horas, dias e dias após dias, enfim, sua vestuário é só preto. Eu, no meu caso, eu me desfiz de todas as minhas roupas, não uso nenhuma roupa de nenhuma outra cor a não ser preto e mescla com vermelho. E ainda vou fazer algumas compras de algumas roupas em xadrez, nesse caso também. Então são estilos de roupas que o gótico pode se utilizar, na sua vida socialmente falando. Então qualquer coisinha que você tiver alguma dúvida, se quiser questionar, falar, fazer seus comentários, pode falar, pode dar um joinha e tal, e enfim, está totalmente esclarecido, senão posso explicar mais outra vez em algum outro vídeo que eu puder produzir para vocês. Até mais, não deixe de se inscrever, dar seu joinha e aperte o sininho. Até mais.